a família, quando recebe o diagnóstico, especialmente do autismo, ela fica muito perdida. Eu pensei, poxa, se minha esposa estivesse aqui compartilhando desse conhecimento, para ela seria muito importante. E para ser bem sincera, depois de sair do projeto, foi aquela sensação tipo de chegar em casa, de dever cumprido e pensar assim, ufa, não estou sozinha mais. Por que nós desenvolvemos esse projeto? Porque a família, quando recebe o diagnóstico, especialmente do autismo, ela fica muito perdida. E a gente precisa instrumentalizar essa família para que ela compreenda o diagnóstico e entenda que o diagnóstico ele não é o que determina ou o que define essa criança. Então, ele precisa de receber informações para desconstruir essa ideia e aí sim ele conseguir trabalhar, incentivar e desenvolver com as terapias corretas. Então o projeto surgiu com esta finalidade para acolher essas famílias e integrá-los em rede. Porque quando você junta as famílias que estão passando as mesmas dificuldades, eles têm como trocar informações entre si. Então a proposta é colocá-los também em rede para troca de informações, além de apresentar a rede de possibilidades de cuidados. Agora a gente vê que é uma gama de profissionais para dar conta disso tudo. Sim. Então aí vai minha segunda pergunta para você também, Sônia. Explica para mim um pouquinho a importância de cada profissional nesse processo que tem aí dentro dessa iniciativa. Então, nós desenvolvemos um programa em que a gente consiga tratar para desmistificar tudo que tem no entorno do diagnóstico. Né? O TDAH é muito comum você ouvir falando, agitada, é hiperativo. Mas quando é o autismo, aí já fica um bloqueio. Né? Então, nós levamos os especialistas. Nesse programa, a gente tem um psiquiatra infantil, que é aquele responsável por acompanhar e encaminhar e ajudar nesse diagnóstico. E temos um psiquiatra que é especialista em autismo adulto, porque algumas pessoas são diagnosticadas na fase adulta. E é preciso ter um olhar diferente. A forma como se trata a criança e como trabalha o desenvolvimento dela é diferente de como vai fazer isso com a pessoa na idade adulta. Então, nós trazemos esses dois profissionais porque eles começam a trabalhar com sinais, os sintomas e as possibilidades de desenvolvimento dentro do espectro. Porque também a gente tem, na literatura, o espectro nível 1, 2 e 3 de suporte. Então, dependendo desse suporte, para cada suporte tem uma indicação. O que serve para um não vai servir para o outro. Ou vice-versa, ou para ambos, mas cada indivíduo vai ter uma resposta. Então, o especialista ele trabalha com essa informação. Nós levamos uma psicóloga que a especialidade dela é acolhimento de famílias atípicas. Então, ela tem uma fala direcionada, ela só trabalha com famílias atípicas. Nós temos ainda uma pedagoga, que a pedagoga ela vai orientar as famílias como é que ela vai trabalhar, como é que ela vai direcionar e acompanhar o desenvolvimento escolar dessa criança. Porque não adianta você achar que vai ser o mesmo desenvolvimento do não atípico. Ele precisa de uma atenção especial e aí a gente orienta as famílias através dessa profissional. Algumas crianças que têm o espectro do autismo, eles têm seletividade alimentar. Para que ele não tenha um déficit nutricional, é preciso que a família saiba como é que ela vai inserir a alimentação para ele. Então, temos uma nutricionista que é especialista também em alimentação para a criança dentro do espectro. E ela vai orientar as famílias para esse assunto. Nós trabalhamos com uma advogada que ela vai levar informações sobre direitos. É preciso acessar os direitos e fazer respeitar os direitos da criança ou do adulto que está dentro do espectro, Isso né? é muito importante. Então, a gente leva essa profissional com esta finalidade. Então, uma fonoaudióloga que ela fala do desenvolvimento da fala. Algumas crianças que estão no espectro autista, elas ficam 1 ano, 2 anos, 3, e ela não verbaliza. E aí a família tem o entendimento de que ela não vai verbalizar nunca. Então, é preciso entender também que isso não é uma sentença. O fato dela não verbalizar no primeiro momento não significa que ela não vai verbalizar nunca, né? Talvez você possa até dividir um pouco dessa experiência. Então, é muito importante compreender que cada criança ela vai desenvolver no seu ritmo. E se a família não tem a informação adequada, ela fica cheia de muitos medos. E esse medo impede que a criança desenvolva.
Porque de posse desse medo tem uma tendência de superproteção. E essa superproteção, ela não é saudável. Aproveitando, né, que a Sônia acabou de falar pra gente, explicar pra gente tecnicamente como que esse projeto aconteceu, a gente também precisa saber como que ele nasceu. E por isso que agora eu vou falar com o Gabriel. Então, Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tô aqui, eu tô curioso, e quem tá assistindo a gente também. Conta pra gente como que nasce esse projeto, né? De onde vem essa inspiração? Conta pra gente. Wallace, eu sou pai de 2 crianças autistas, né? E, se eu não me engano, em outubro de 2024, a Cenibra ofereceu uma palestra sobre autismo. E das palestras que eu participei até hoje na Cenibra, essa foi o que tinha o público mais engajado. Cada um tinha uma dúvida para tirar, uma experiência para compartilhar, um comentário a fazer. Então, esse engajamento que teve ali na palestra me inspirou a pensar em algo que fosse parecido com o Projeto Cegonha, né? Que traz profissionais especializados, né? Para mães gestantes, né? Eu pensei, poxa, se minha esposa estivesse aqui compartilhando desse conhecimento, para ela seria muito importante, porque é ela que está ali no dia a dia com as crianças, né? Então, eu tomei a iniciativa de acessar o SBIC, né, que é uma plataforma de cadastro de sugestões, né, de ideias, e tive a felicidade, né, da Sônia e todo o time aí do Derruar aprovar essa ideia, né, e colocar em prática. Então, nasceu lá do nosso sistema de sugestão de ideias. Falando em vidas que estão sendo mudadas por esse programa maravilhoso, agora a gente vai falar com ela. Rafaela, se apresenta um pouquinho pra gente continuar nosso bate-papo. Deixa essa galera toda te conhecer. Meu nome é Rafaela, eu sou mãe de autista, né? Minha filha tem 6 anos e a gente descobriu o diagnóstico com 1 ano e 10 meses. Maravilhoso isso. Então, eu vou te perguntar como que esse programa maravilhoso te ajudou a partir do momento que você recebeu o diagnóstico. Conta pra gente. Então, quando a gente recebeu o diagnóstico, a gente ficou muito assim no escuro, tanto eu quanto meu esposo, tanto que a gente pediu mais de uma opinião para a gente ter certeza. Vem aquele, né, será que é mesmo, será que não é? O pai não aceitava o diagnóstico. Então, foi uma caminhada assim muito árdua, porque a gente não sabia para que lado ir, a gente nunca nem tinha procurado entender bem o que era o autismo. Antes do diagnóstico, a gente ouve o autismo, mas a gente pensa assim, não vai acontecer aqui, né? E aí, quando chegou pra gente, a gente se viu assim no escuro mesmo, não sabia para onde ir, o que fazer. E aí, a gente ia na tentativa e erro. Com o projeto, eu vejo que a gente sai desse tentativa e erro, sai do escuro e a gente começa a ir na direção certa do que fazer, porque além de todos os profissionais que a Sônia comentou que estão lá nos apoiando, nos orientando, tem um diferencial gigantesco, que é o quê? A gente tá conseguindo conversar entre nós e trocar figurinha entre tanto a gente como um casal, eu e meu esposo, os outros empregados, os cônjuges, né? Todos ali estamos compartilhando experiência e aí a gente percebe que a gente não está só aprendendo. A gente tem a possibilidade de ajudar o outro, de direcionar talvez uma experiência de algo que eu passei, tem alguém que está passando e ainda não sabe como seguir, ou até mesmo aquela famosa culpa, né? Que às vezes a gente acha assim, meu filho está passando por isso porque eu não fiz aquilo, ou porque eu deveria ter feito de uma forma diferente. E aí a gente entende que não tem a ver com isso e consegue também passar isso para as outras pessoas. E para ser bem sincera, depois de sair do projeto, foi aquela sensação tipo de chegar em casa, de dever cumprido e pensar assim, ufa, não tô sozinha mais. Bom. Venceu a sentença. Venceu a sentença. Que maravilha. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e vou pedir para você, se você quiser também, tá? Não existe essa obrigação, mas se você puder deixar uma mensagem para essas famílias que estão no programa, para a família que está pensando em procurar o programa, você pode falar com eles por ali. Deixa uma mensagem para eles, por favor. Então, o diagnóstico não é o fim. Eu ouvi em vários consultórios de mais de um profissional que a minha filha, por exemplo, não ia falar. E hoje ela fala pelos cotovelos. Eu até brinquei com a Sônia hoje que a gente não pode nem reclamar de tanto que nós oramos, de tanto que nós buscamos para que ela falasse. Então, o diagnóstico ele não é o fim. Ele é o começo de uma busca onde nós, como pais, devemos buscar conhecimento. E esse programa, ele tá aí, a Cenibra está nos dando a oportunidade de conhecer, de entender. Então, vamos juntos? Vamos juntos, gente! Depois desse pedido, não tem como
não prestar mais atenção nesse ponto e vem firme. Ela acabou de falar, não é uma sentença, mudou a vida dela, pode mudar a sua também. E agora, pra gente encerrar o nosso Papo Senibra, tá ótimo esse bate-papo, mas a gente precisa caminhar pro final. Sônia, deixa eu te perguntar, quais que são os benefícios, né, que a Senibra oferece aos colaboradores que fazem parte desse projeto? A Senibra tem um pacote de benefícios saúde de autogestão que tem uma cobertura extraordinária e atende ao colaborador e à família. Em relação ao espectro autista, para cada nível de suporte, 1, 2 ou 3, né, é importante que as famílias saibam que há um benefício diferenciado para a criança, para a pessoa diagnosticada dentro do espectro autista. O que a gente pede é que a família que recebeu o diagnóstico, que procura o setor de benefícios com o laudo, é muito importante começar, né, Rafa, procurar o profissional especializado, fazer a avaliação e, de posse desse laudo, de ir ao setor de benefícios para saber qual é o benefício diferenciado que tem para aquele espectro, para aquele nível de suporte dentro do espectro autista. Porque a Senibra, ela tem sim um pacote de benefícios de saúde diferenciado que favorece a este colaborador. Mas é preciso que cada caso seja estudado dentro da sua particularidade. Então, a família precisa procurar o setor de benefícios para conhecer qual é o diferencial que ela vai ter dentro do pacote de benefícios de saúde. Perfeito. E assim, a gente vai encerrando mais um Papo Senibra dessa semana. Então, não se esqueçam, se você está precisando de entrar nesse projeto, nada de medo. Pode vir que a gente está aqui de braços abertos para receber vocês e ajudar vocês nessa caminhada incrível. E para você que nos acompanhou até o final, é o seguinte, a palavra-chave dessa semana é acolher. Repetindo para vocês, a palavra-chave dessa semana é acolher. O que você vai fazer? É só usar o leitor de QR Code do seu celular ou acessar o link que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Não se esquece, entra lá e deixa mais temas também que vocês querem ver aqui nesse Papo Senibra maravilhoso. E não se esqueçam, sempre que vocês me verem aqui na tela, o Papo Senibra é com você!